Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você pergunta se Deus aprovaria que o homem fosse morar na Lua. Bem, o homem foi criado para habitar na Terra, e isso fica muito claro quando astronautas saem da Terra para ir ao espaço. Ao viajar ao espaço, à Lua ou a outros planetas, eles precisam criar vestes ou ambientes de habitat artificial, porque o nosso organismo não foi feito para viver em condições de gravidade, atmosfera e pressão diferentes daquelas encontradas na Terra. Este versículo pode ajudar a entender isso. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Salmos 115, 16. Então, nem precisa se preocupar com esse assunto, porque, embora seja possível estabelecer bases lunares como ponto de partida para a exploração de outros corpos celestes, não é possível ao homem permanecer na Lua a não ser por breves períodos. Ou seja, ele não vai poder viver na Lua toda a sua vida. A permanência prolongada num ambiente sem gravidade, ou com uma gravidade pequena como é a da Lua, causa sérios danos ao organismo. Os astronautas que ficaram durante meses no espaço perderam massa óssea e muscular, e a readaptação à vida na Terra foi extremamente dolorosa. Tem um astronauta que ele conta isso num livro, das suas experiências depois de voltar à Terra, o quanto ele sofreu com os inchaços, com as dores, com todas as coisas que aconteciam no seu corpo. Marte seria até mais habitável do que a Lua em termos de gravidade, sem considerar outros aspectos mortais do ambiente de Marte. A atmosfera é mortal, a Terra é venenosa e uma série de outras coisas. A pressão é menor do que aquela que o corpo humano precisa. Mas, ainda assim, seria prejudicial Marte à vida humana por longos períodos. Para passar férias, tudo bem. Aquela gravidade artificial dos filmes só existe na ficção. Ninguém inventou até hoje uma gravidade artificial. E nem adianta colocar ímã no pé, né, para grudar na bota, para grudar num chão de metal, porque isso não resolve o problema da gravidade. Problemas de ar para respirar, de pressão atmosférica, de reciclagem, de produção de água, de alimentos, etc., são todos eles já resolvidos artificialmente pela ciência, mas gravidade não. Portanto, é melhor você não fazer planos de se mudar definitivamente para a Lua ou para Marte. É melhor não vender ainda a sua casa. A Terra e o ser humano foram criados um para o outro. E isso é maravilhoso. Então a pergunta a ser feita não é se Deus quer que o homem vá morar na Lua, mas se Deus quer que o homem vá morar no céu. E a resposta para essa segunda pergunta é um sonoro sim. Enquanto muitos perdem tempo perscrutando o firmamento em busca de sinais inteligentes de supostos extraterrestres, a humanidade sempre foi visitada por extraterrestres. Sim, os anjos registrados no Antigo Testamento e, mais recentemente, por aquele que não só teve a sua origem nos céus, não é? Mas como foi o próprio Criador de todas as coisas, o próprio Criador da Terra, a qual ele veio, e de todo o universo, o Filho eterno de Deus. A Bíblia fala que o Verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo. Veio ao mundo porque ele não estava no mundo. Veio ao mundo para salvar os pecadores, para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados, pelas entranhas da misericórdia do nosso Deus, com que o Oriente do Alto nos visitou, para alumiar os que estão assentados em trevas e sombra de morte, a fim de dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E sem dúvida alguma grande é o mistério da piedade. Aquele que se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Isso tudo que eu li são vários versículos em João 1, 14 a 15, Lucas 1, 77 a 79, 1 Timóteo 3, 16 e João 3, 13.
Quanto a Deus aprovar ou não que o homem vá habitar na Lua ou em outros planetas, desde que Caim construiu a primeira cidade e os seus descendentes desenvolveram os protótipos do que viria a ser o agronegócio, as artes e indústrias, os homens vivem tentando encontrar meios de tornar o mundo arruinado pelo pecado num lugar melhor para se viver. E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque. E ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade conforme o nome de seu filho Enoque. E a Enoque nasceu Irade, e Irade gerou a Meujael, e Meujael gerou a Metusael, e Metusael gerou a Lameque. E tomou Lameque para si duas mulheres. O nome de uma era Ada, e o nome de outra Zilá. E Ada deu à luz Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e têm gado. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zilá também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Noema. Gênesis 4, de 17 a 22. Em Gênesis, Deus já deixava claro que a capacidade humana de construir e inventar não teria limites. Quando ele viu a torre que haviam construído em Babel, Deus disse: agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Gênesis 11, versículo 6. Então, dentro desse contexto, Deus não se opõe a que o seu povo, que mesmo não sendo do mundo, está no mundo, né, os cristãos hoje, os salvos por Cristo, não se opõe que eles utilizem as invenções desse mundo, desde que não sejam para ir contra os mandamentos ou a vontade de Deus. O próprio Senhor escolheu artífices para a construção do tabernáculo no deserto, o que equivale a dizer que escolheu os que melhor sabiam usar tecnologia naquela época. Essa tecnologia de materiais, iniciada por Tubal-Caim, seria usada nesse sentido no tabernáculo e depois no templo. O Senhor também instruiria os hebreus a tocarem instrumentos na adoração, os mesmos instrumentos, ou descendentes dos instrumentos, inventados por Jubal. Além disso, mais tarde, Deus escolheria uma cidade, à semelhança da primeira cidade construída por Caim, para ser o lugar onde o seu nome habitaria na terra. Então, se Caim construiu uma cidade para colocar nela o nome do seu filho Enoque, Deus também escolheria uma cidade, o Senhor escolheria uma cidade na terra para colocar nela o seu nome. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: eis que eu tenho chamado por nome a Bezalel, o filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de sabedoria e de entendimento e de ciência, em todo lavor, para elaborar projetos e trabalhar em ouro, em prata, em cobre, em lapidar pedras para engastar, e em talhes de madeira, para trabalhar em todo lavor. E eis que eu tenho posto com ele a Oliabe, o filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e tenho dado sabedoria ao coração de todos aqueles que são hábeis, para que façam tudo o que te tenho ordenado, a saber, a tenda da congregação e a arca do testemunho, e o propiciatório que estará sobre ela, e todos os pertences da tenda, e a mesa com seus utensílios, e o candelabro de ouro puro, com todos os seus pertences, e o altar do incenso, e o altar do holocausto, com todos os seus utensílios, e a pia com a sua base, e as vestes do ministério, e as vestes sagradas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos para administrar o sacerdócio, e o azeite da unção, e o incenso aromático para o santuário, farão conforme a tudo que te tenho mandado. Êxodo 31, de 1 a 11. Então, pensa só em quanta tecnologia, em quanto conhecimento, em quanta habilidade era necessária para fazer todas essas coisas. É bom lembrar que até mesmo o dinheiro que o próprio Senhor Jesus usou para pagar impostos, ele chamou de riquezas da injustiça, em Lucas 16, versículo 9. E o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu: isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia, o que resta é que também os que compram, como se não possuíssem, e os que usam deste mundo, como se dele não abusassem, porque a aparência deste mundo passa. 1 Coríntios 7, de 29 a 31. Eu gosto de pensar no fato de que a expansão do Evangelho se deu usando uma facilidade construída pelo mesmo Império Romano que crucificou o Senhor Jesus e que oprimia os primeiros cristãos. Eu estou falando da rede de estradas pavimentadas, estradas romanas.
Elas foram projetadas para movimentar as tropas e levar para Roma escravos capturados nas guerras e também o produto dos saques. E isso não é muito diferente do que é feito hoje com a internet e outras tecnologias. A semelhança dos primeiros cristãos que se valiam das facilidades tecnológicas de transporte e comunicação do seu tempo, do primeiro século, hoje nós utilizamos computadores e internet para evangelizar, mesmo sabendo que são coisas criadas visando finalidades contrárias à vontade de Deus, como eram as estradas romanas. Aqui alguém poderia querer acrescentar que o progresso tecnológico teria sido previsto no livro de Daniel, onde lhe é dito: "E tu, Daniel, encerra estas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará." Daniel 12, versículo 4. Mas o significado da passagem pode ser outro. Pode ser o de que muitos iriam escrutinar este livro de uma parte a outra, que era aquele livro que Daniel estava sendo ordenado a selar, não é? Porque ele seria para uma outra época, muito provavelmente para o tempo da grande tribulação, quando o conhecimento da palavra profética irá aumentar entre o remanescente judeu que irá habitar na terra no milênio. Matthew Henry, que viveu no século XVIII, comentou o seguinte: "Então este tesouro escondido será aberto, e muitos procurarão nele e se aprofundarão em busca deste conhecimento como quem busca prata. Eles correrão para lá e para cá para averiguar cópias dele, os analisarão e verão que são verdadeiros e autênticos. Eles o lerão repetidamente, meditarão sobre ele e o repassarão em suas mentes." Isso escreveu então Matthew Henry, referindo-se a essa passagem de Daniel 12, 4, quando fala que o conhecimento se multiplicará e uns correrão de uma parte para outra, na realidade não falando de ciência no modo geral, mas no conhecimento das profecias, daquilo que Deus estava revelando a Daniel, mas que ficaria hermético até que chegasse o tempo apropriado. Ainda que a Bíblia não fale das modernas tecnologias e viagens espaciais, eu não vejo nada de errado em o homem ir ao espaço. Como eu não me sinto errado quando entro num avião para viajar a 11 mil metros de altitude, mesmo sabendo que Deus não criou o homem com asas para voar. E mesmo sabendo que do lado de fora daquele avião pressurizado eu não sobreviveria, porque a temperatura ali é menos 50 graus centígrados, a pressão não é suficiente para manter o meu corpo vivo e não há oxigênio também suficiente para respirar. Então, o lado de fora de um avião de passageiros é mortal. Totalmente mortal, naquela altitude é mortal. Eu também não nasci com rodas para viajar a 120 km por hora e muito cedo eu precisei de tecnologia óptica para melhor enxergar. Eu uso tecnologia até para poder conversar nesse vídeo, que eu, na realidade, estou lendo um teleprompter com o texto que eu preparei antes para poder gravar. Então não pense que eu decoro todas as passagens bíblicas que eu estou citando aqui. Logo, eu vou precisar também de tecnologia para audição. Porque meu ouvido já não é essas coisas. Eu tenho uma perda auditiva de uns 10% mais ou menos, né? E hoje, cada vez mais tecnologia existe para audição, com esforços de miniaturização. Como que foram feitos esses aparelhos minúsculos hoje de ouvido? Isso foi graças às invenções que as viagens espaciais trouxeram. Às vezes a gente fica falando de viagem espacial, mas nós estamos usando o tempo todo as coisas que foram criadas por causa das viagens espaciais. A corrida espacial trouxe muitas invenções. E os que vivem criticando a NASA no YouTube só conseguem fazer isso usando muitas das invenções daquela agência espacial e de outras agências de pesquisas aeroespaciais. A própria internet existe como uma das consequências dessa tecnologia. A minha sugestão aos que se opõem tão veementemente contra as viagens espaciais é que façam os seus protestos, que protestem contra, usando sinais de fumaça. Seria mais coerente, não é? Caso contrário, estarão sendo coniventes com o próprio alvo dos seus ataques, que é a tecnologia moderna. Eu também sugiro que não comprem travesseiro de espuma com memória. Sabe a espuma de memória? Aquela que adota o formato da sua cabeça.
Eu sugiro também que esses que são tão contra a NASA não deem fórmula de alimento para os seus bebês. Essas fórmulas preparadas de alimento, que você compra, mistura água e a pimba, ela vira um alimento completo. E se sofrerem um acidente, não deixem os socorristas envolverem o seu corpo numa manta térmica. Essa que a NASA inventou. Também, se tiverem um filho surdo, não permitam que seja feito um implante coclear. Sim, essa tecnologia não existia antes da NASA. Nem permita que a temperatura do seu filho seja medida com termômetro infravermelho, aquele que de longe já pode medir a temperatura. Eu sugiro também que não use smartphones com câmeras, óculos com lentes à prova de riscos, não façam tomografia, não usem bomba de insulina se forem diabéticos. E ainda, caso precisem ter um membro amputado, deem preferência a um gancho, tipo Capitão Gancho, ou a uma perna de pau, tipo Capitão Gancho, mais uma vez, com a sua perna de pau. Algumas invenções desenvolvidas ou aperfeiçoadas pela NASA para a corrida espacial estão bem aí na sua vida diária e até na vida daqueles que ficam brigando, gritando as teorias conspiratórias contra a NASA e outras coisas. Espuma com memória usada em travesseiros e assentos para deficientes, alimentos para bebês, aspirador portátil a bateria, sim, foi inventado para poder usar dentro das espaçonaves, manta térmica para resgate, implante coclear para deficientes auditivos, sim, surgiu das pesquisas feitas pela NASA. Termômetro infravermelho para medição de distância. Aparelho ortodôntico invisível. Pistolas de jato d'água. Sabia que não existia isso antes? Tecido aquadinâmico para nadadores. Aqueles tecidos de roupa de nadador que não resiste à água, não tem resistência contra a água. Pode nadar mais rápido. Sensor de câmera do celular. Sim, o seu celular tem um sensor de câmera. Ele não existiria se não fosse as viagens espaciais. Lentes à prova de riscos. Membros artificiais para amputados. Software usado na internet das coisas. Sondas com câmeras intraarteriais. Aquelas sondas que entram dentro da veia com uma câmera. Bomba de insulina, cortador de metal usado em resgate. De onde você pensa que veio aquele cortador de metal, aquele dente que corta o carro inteiro na hora para tirar um ferido de dentro do carro? Tenta adivinhar de onde você acha que veio. Filtros mais eficientes para a água, porque foi preciso inventar filtros mais eficientes para purificar a água no espaço, água reciclada lá da urina e de outras coisas. Detetor de fumaça regulável, TV por satélite, pneus mais resistentes, sim, porque foram desenvolvidas novas borrachas para serem usadas nos foguetes. Microcâmeras usadas nos celulares, tomografia computadorizada, lâmpadas de LED, removedor de minas terrestres, sim, isso aí também vem da corrida espacial. Tecnologia de solado para tênis de alta eficiência. Melhor isolamentos térmicos, fones de ouvido sem fio. De onde você pensa que veio? Mouse de computador. Pois é, computador portátil. A lista não termina aqui, porque existem muitas invenções e aprimoramento de tecnologias que hoje facilitam a nossa vida e que não existiriam se não fossem os esforços de miniaturização exigidos para que os equipamentos ficarem mais leves e eficientes para serem lançados ao espaço, onde o peso de algo custa muito caro para chegar lá em cima. Mas a verdade é que sempre existirão aqueles que querem se gloriar em não usar a tecnologia disso ou daquilo, alegando que são coisas do mundo. Um exemplo típico disso é o daquela seita norte-americana, conhecida como Amish. Os integrantes dessa seita alegam não utilizar tecnologia moderna, mas eles vivem num estilo de vida do século XIX, não é? O que não percebem é que já havia muita tecnologia no século XIX. E a que eles utilizam hoje só tem aparência de século XIX, porque não é exatamente. Os materiais, as ligas metálicas, as técnicas de construção que eles utilizam são muito mais modernas do que aquelas que se usavam no século XIX. Se eles quisessem mesmo se opor à tecnologia, deviam morar em cavernas, se vestir de peles, mas não foi isso que pareceu ser o caso de uma garota Amish
que eu vi vendendo produtos orgânicos num mercado de Filadélfia. Ela estava vestida da cabeça aos pés na rigorosa moda Amish, com aquela touquinha, né, bonitinha, o vestidão até os pés, toda aquela aparência de recato e humildade, sem maquiagem, tudo como manda o figurino da seita Amish. Bom, exceto por um detalhe. Quando eu olhei para os pés da garota, ela calçava aquele que na época era o último modelo da Nike. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.